Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Nerdverso Cast. Chegamos no episódio número 102 e nesse episódio a gente quer conversar aqui com vocês sobre o novo filme do Predador. Recém estreou aí no Star Plus, né, no streaming da Star. Predador A Caçada, ou Prey, né, no seu nome original. Vocês talvez já tenham assistido o filme, talvez não tenham assistido, e a gente vai então conversar aqui sobre nossas impressões e também, tá, de repente, alguma referência, algum easter egg, conectar com outros filmes, é claro, fazer aquela análise que a gente gosta de fazer. E hoje estamos aqui, eu e o Marcelo. E aí, Marcelo, tudo bem contigo, cara? Fala, Diegueira, e aí, meu, tudo certo, tudo tranquilo? Fala, gurizada, e aí, meu, tudo bem? Cara, eu tô bem contente aí, porque o filme, né, era aquilo que eu esperava, tava à altura do que eu esperava, ainda mais tendo em vista que a franquia do Predador, ela não é lá muito... Ela, enfim, ela não tá. Ela não, depois dos dois primeiros, assim, os outros que vieram é bem discutível a qualidade, sabe? E esses aí, esse que saiu agora, pô, eu gostei bastante, fiquei contente com a qualidade. Então vamos dar uma dissecada nele. Boa, perfeito. A minha primeira pergunta para ti já era exatamente essa, nessa linha, né? Então já vou também aqui trazer para o pessoal uma primeira impressão assim sobre o filme, por enquanto sem spoilers, mas né, saibam que daqui a pouquinho a gente vai começar assim daí a falar sobre o que aconteceu no filme do início ao fim. Então, se vocês não gostam de spoilers, estejam avisados que daqui a pouco a gente vai iniciar. Mas por enquanto, a minha sensação, eu acho que estou concordando contigo assim de maneira integral, cara. Eu gosto muito do personagem Predador, acho que é um personagem muito irado, né? Acho que um personagem muito bem pensado, né? Assim, poxa, pra época que foi criado, assim, ele causa medo, ele tem habilidades de luta, né? Ele é, como o nome diz, um predador, né? Incentivado aí pela caça e com a tecnologia, e tem o lance do alienígena, tem aquela questão do stealth camouflage, né? Dele ficar ali invisível, aquilo é muito irado. O clássico laser, né? De três pontos Isso. ali que forma aquele triângulo, a bomba dele, né? Então, todas essas características que a gente acompanha desde os primeiros filmes, eu acho muito, muito, muito legal. E concordo contigo com os filmes mais recentes. Vou destacar aqui, em especial, os dois últimos que eu assisti e infelizmente achei assim horrível. Os filmes que foram Predador versus Alien, né? O 1 e o 2, que eu acho que são filmes realmente assim muito infelizes assim na sua ideia ali. Talvez até a proposta pudesse ser boa, mas a execução eu achei bem, bem ruim, assim, um filme bem dispensável, na minha opinião, sabe? Assim, não Sim. acrescentou, não trouxe uma boa qualidade, uma boa continuidade, né? Eu falo bastante aqui nas nossas conversas dos podcasts que eu sou muito cestroso, eu tenho muito pé atrás com ficar continuando obras que são boas, né? Eu acho que quando uma obra é boa, às vezes é bom fechar e continuar exige aí um respeito com os fãs que acompanharam o início de uma franquia, né? Então, às vezes eu fico muito de cara com algumas coisas que são continuadas aí só por uma questão talvez capitalista, tá bom, vamos fazer mais, e aí acaba estragando. No entanto, Com esse novo certeza. filme acho que entrou de uma maneira diferente, né, Marcelo? Eu gostei bastante, acho que esse filme veio com uma proposta, uma pegada diferente. E gostei muito dessa ambientação que a gente vai trazer daqui a pouco, né? Em que o filme, esse momento histórico e como que povo é esse que vai enfrentar o predador, né? Diferente aí de uma população mais contemporânea nossa, né? Nós temos aí um filme ambientado no início dos anos 1700 ali, né? O início do nosso século XVIII. Mas, Marcelo, acho que vamos seguindo exatamente para aí, né? O que tu achou? Fala um pouco pra gente, agora, a partir de agora, pessoal, a gente vai começar a falar do filme aos poucos, né? Fala pra gente, Marcelo, mais ou menos o que é o ambiente, onde é que é esse filme aí? Ele é no Brasil, ele é lá na Idade da Pedra? Conta pra galera aí qual é o ambiente em que o filme está situado. Cara, esse filme ele se passa na atual região da América do Norte, lá equivalente aos Estados Unidos, nas grandes planícies. E essas grandes planícies elas se encontram ali na região meio que central, né, dos Estados Unidos, ali abrangendo parte do Texas, Colorado, toda aquela região ali. E naquela época, né, o filme se passa exatamente em 1719. E no ano de 1719 a gente já tem uma colonização, né, dos ingleses, mas é na porção bem leste dos Estados Unidos, né, no litoral ali do, as 13 colônias se instalavam no litoral do Oceano Atlântico. O centro era dominado por várias tribos indígenas e existem outras relações com colonos também
que o filme inclusive explora, né? Porque é importante destacar que nessa época não só os ingleses estavam ali, mas desde o século XVII já se encontram ali também holandeses e se encontram franceses. Inclusive mais para frente a gente vai ver que aquele grupo de colonos que ela acaba enfrentando e que o próprio predador acaba matando são colonos franceses, né? Então eles caçavam por peles, faziam comércio de peles entre a região atual dos Estados Unidos e do Canadá também. O filme ele explora, acima de tudo, uma tribo Comanche, né? Os Comanches, entre todas as tribos que viveram naquela região, foram os que mais se destacaram. E eles se destacaram, acima de tudo, por ter um diferencial que foi a criação de cavalos e utilizar o cavalo também como, né, uma arma na hora do combate ali. Então eles cresceram muito, eles fizeram um verdadeiro império que só foi derrubado quando o país, já Estados Unidos, né, começou a fazer uma série de incursões para combater aqueles nativos que viviam naquela região. Mas os Comanches, sim, se destacaram como uma baita tribo daquele período, né? Metia medo em todo mundo, né? Eles não se chamavam de Comanches, né? Só um detalhe, na verdade, quem chamavam eles de Comanche eram os outros, porque se a gente for traduzir, significa inimigo, né? Então, geral tinha medo dessas 5 grandes tribos Comanches que viviam ali na região, e no século XVII, sobretudo no XVIII, eles tocaram muito terror. Então, o filme vai explorar muito aquela região, né? Uma das coisas que mais me chamou a atenção no filme é a fotografia, é muito, muito, muito lindo aonde o filme se passa, e uma coisa que eu acho importante destacar também é que o diretor do filme ele leva muito a sério essa ambientação, bem como todo mundo que produziu, a Jane Myers e os próprios atores, né, cara? Porque eu acho importante destacar que, assim, teve gente descendente de Comanche que participou da produção desse filme, beleza? Então, assim, não foi qualquer pessoa, teve descendente de Comanche participando. Os atores tiveram 4 semanas de acampamento Comanche, basicamente, para viver como um Comanche, para poder se aproximar mais, né, do contexto que eles viviam, poder se aproximar mais das armas que eles utilizavam, e isso eu acho muito legal, cara. Então eu acho que a ambientação é um dos pontos fortes desse filme, porque não foi só largado ali. Ah, é um grupo de indígenas. Não, cara, a representação ela é muito forte porque ela é muito fiel, cara. Desde a música do filme, que foi criado por artistas descendentes de Comanches, e aqueles desenhos que aparecem nos créditos finais do filme também foram desenhados por Comanches. Então, assim, não foi só largado, vamos fazer uma tribo Comanche solta aí e vamos interpretar de qualquer forma. Não, tem todo um cuidado com detalhes que faz com que essa ambientação seja muito profunda, além de bonita, né, cara? Então eu achei demais. Eu acho que tu deve também ter chamado a atenção a questão da fotografia, né, cara? É maravilhoso. Eu adoro, cara, eu adoro olhar isso, assim, eu fico muito feliz quando tu percebe que houve um trabalho mais detalhado, né, em se pensar bem, assim, cenário, iluminação, ângulo de filmagem, o que vai vir pra gente, qual é a imagem que a gente tá vendo, né, e os pequenos detalhes, assim, o casamento ali do figurino, da maquiagem, talvez alguma coisa ali de efeito especial, mas o que fica pra gente ali na nossa imagem na tela, a paleta de cores, eu acho que isso estava muito bonito mesmo, né? Aquele cenário até talvez não tão multicolorido, porque não fazia muito sentido isso, era um cenário um pouco mais fixo ali naquele local onde eles estavam alojados, aquela parte onde ficava ali as moradas, né? As moradias deles ali, parecia meio que um campo de junco ali, amarelo, né? E aquela outra região mais ali onde ocorriam as caças, onde tinha ali árvores, né? Onde tinha um pequeno bosque ali. Alguns momentos de efeito de luz do sol, assim, aquele raio de luz do sol que vem na câmera, né? O momento deles preparando dentro da casa, ela com a mãe dela, ou ela mesmo na mata preparando ali as ervas, né? Os remédios ali dentro dos conhecimentos indígenas, né? Muito legal, muito bonito mesmo. Uma outra coisa que chamou bastante atenção para mim, assim, em alguns pontos do filme, não digo que foi durante todo o filme, claro que não, mas em alguns momentos a trilha sonora também achei bem bonita, cara, assim, em alguns momentos que aparece, assim, uma trilha puxando, assim, uma cena, principalmente nas cenas em que não tínhamos uma ação, mas tínhamos um desenlace ali da história dela querendo se provar como caçadora e junto com o irmão, né, vivendo um pouco na sombra dele, enfrentando ali a resistência da mãe e dos demais integrantes da tribo, né? Então, sim, essa trilha que veio junto, assim, trazendo essas partes, assim, um pouco mais de drama,
Eu achei muito legal. E isso é um pouco inusitado, né? Porque no filme do Predador, tu imagina que tu vai ter o foco na ação, na caçada, né? No medo ali, né? E no sangue. E a gente teve isso, mas isso não precisou ser a única coisa que tinha no filme, né? Não, a gente também teve a personagem Naru ali, que a gente gostou de acompanhar a história dela, né? A vida daquela tribo. A questão da natureza. E uma outra coisa que eu acho legal também de comentar, Marcelo, foi os diálogos, né? Não tinha tanto diálogo no filme, né? O filme ele era um filme mais assim de movimento, de interpretação, de encenação, né? Até tinha um pouco de diálogo, acho que essencial que tenha, e muitas vezes era só uma palavra ou outra, e até numa língua, né? Assim, Comanche, né? Como, por exemplo, quando a Naru dava um comando pro cachorro, ou às vezes quando ela fazia algum tipo de cumprimento ou menção pro irmão, pra mãe, né? Às vezes era só uma palavra, e uma palavra que nem tinha uma tradução pra gente, mas que era suficiente. Eu achei muito legal isso, sabe? Esse poupar um pouquinho diálogos, né? Não tinha necessidade, até porque a maioria dos diálogos seriam forçados, né? Seria um inglês que, na verdade, nem existia naquela época, né, Marcelo? Assim, nem faria muito sentido. É pra gente não ficar boiando demais, né? Inclusive, cara, eu acho uma coisa interessante de salientar aí é que esse filme, além dele sair no Star Plus, ele saiu no Hulu também, nos Estados Unidos, que é aquele streaming que a gente não tem por aqui ainda, né? E nem sei se vai ter ainda, mas enfim, no Hulu existe a possibilidade de tu assistir esse filme em Comanche, né? Então aqui a gente veio só a versão em inglês, lá também tem a versão em Comanche. O filme foi gravado em inglês, mas fizeram uma dublagem em Comanche justamente para tentar deixar mais ainda próximo da realidade deles naquele período, né? Então, isso que tu fala agora, realmente, isso seria, acho que, menos coisa ainda, né? Porque eram umas falas bem pontuais e pouco, assim, talvez isso da cultura do povo Comanche mesmo, né? E bem como tu comentou, assim, cara, se eles tivessem muito diálogo, eu acho que fugiria um pouco da cultura dos caras e tudo mais, né? Então, ver esse cuidado, e inclusive esse presente que foi a versão do filme também em Comanche, só demonstra mais ainda a preocupação que os caras tiveram nessa representação do povo Comanche, né? Verdade. E aí, puxando então um outro ponto, a gente tem o filme sob o ponto de vista principal aí da personagem principal, a menina Naru, né? E a gente inicia o filme vendo a Naru que tem um gosto gigantesco pela caça, né? Que seria uma atividade aí que aparenta para mim no filme, não sei se teve a mesma sensação, mas acho que é meio que inevitável, que, bom, não é um costume aí, né, para as mulheres da tribo, né, tanto é que a mãe dela não apoia isso, né, a mãe dela queria muito mais que ela ficasse mais resguardada trabalhando aí, uma coisa que ela também tem talento, que é com a medicina, que daí seria o incentivo maior da mãe, mas a Naru se nega a ficar apenas, né, como o papel mais tradicional da mulher na tribo ali, ao que parece que o filme está contando pra gente. E a gente também tem, além desse ponto de vista inicial da Naru, e que depois a gente vai, né, todo o filme acompanhar essa trajetória dela, a gente tem um elemento que eu achei muito gostoso de assistir, que foi o parceiro dela, né, o cachorro. Eu não me lembro agora o nome, se era Hari, Tari, algo assim, mas eu gostei bastante. Eu queria que tu falasse um pouquinho, Marcelo, o que tu achou, gostou de assistir, até... eu, Marcelo, fiquei com uma sensação de estar vendo meio que algo, não veio muito claro pra mim a memória, Marcelo, mas eu fiquei com uma sensação de estar vendo algo que eu já vi em algum jogo de videogame, cara, em algum game aí, um personagem aí junto com o seu cachorro. Não sei se tu vai lembrar de alguém, eu não consegui me lembrar, mas fiquei com uma sensação de que eu já vi isso antes. E aí, o que tu achou dessa dupla? Cara, achei a dupla muito boa. O cachorrinho caramelo ali, ele aparece nas horas, né? Mais que ele é mais necessitado, né? Ele aparece. A Naru, eu achei que, pô, a história dela, né, cara, ela tem que estar sempre se provando pra tribo dela de que ela é capaz de fazer as coisas, né? Sendo mulher. E eu acho que encaixou bem direitinho essa dupla aí, porque, cara, senão ela estaria praticamente sozinha, né? O irmão dela que dava uma mão para ela, ajudava ela de vez em quando ali, e meio que tava também preocupado com outras coisas. A gente via que ele ficava em cima da corda bamba quando pendia muito aquela questão dela ser mulher, né? Tipo, tu não podia estar caçando, tu tinha que estar junto com a mãe, cuidando da questão de ervas medicinais, criação de animais, tudo mais. Então o cachorrinho dela, assim, é o fiel companheiro. Eu não lembro agora de cabeça algum jogo, mas agora que tu comentou, eu realmente tô pensando aqui, se eu lembrar, eu vou até falar depois, mas assim,
agora fiquei na cabeça, não tem sim, mas eu não tô lembrando exatamente qual que é, né, cara? E eu acho que uma coisa que reforçou muito essa dupla, né, que reforçou muito a relação dessa dupla, é a atuação da Amber Midthunder, né, cara? A atriz ali, eu achei que ela fez, pô, cara, um papel muito, muito bem feito. Ela levou a sério demais. Ela que é descendente de indígenas, então, né, aquilo ali pra ela tinha um significado mais forte ainda, né, cara? E uma curiosidade que eu acho muito legal de trazer, assim, ela recebeu no primeiro dia de filmagem, a produção deu pra ela de presente um Funko, um bonequinho do Dutch, que é o Arnold Schwarzenegger, lá no primeiro Predador, e ela disse que guardou aquele bonequinho todos os dias de filmagem, ela levava junto com ela para filmagem, e quando ela ficava com receio de não conseguir fazer tal coisa, ela ficava olhando para aquele Funko ali, falando, não, vou conseguir também, tu também conseguiu, a gente tá junto aí, é eu e tu. Ah, que Porque legal. basicamente no filme é isso, né, cara, é ela e o cachorrinho dela, então como ela é aquele ali que é o grande amigo dela para todas as horas, acho que deixa a relação mais forte ainda, mais profunda ainda. Né? Ah, eu gostei demais. Eu achei muito bom também, cara. Achei que ficou muito massa. E de fato, né, ela passa boa parte do filme sozinha, né? Em termos de ser humano, né? Uma mulher sozinha na floresta e, enfim, a gente fica assim, né, apreensivo, né? Não por ser mulher, mas por ser uma menina e o irmão que tá treinando o tempo todo e ninguém apoia ela e ela tá sempre sozinha, ainda tem aqueles outros caras que vão contra ela, né? E aí, com o cachorro, pelo menos tem uma companhia, né, cara? Então, isso que eu achei muito massa, né? E o bichinho, a gente sabe que o cachorro é um animal que acabou, né, ao longo da história se tornando um companheiro nosso de dentro de casa, né, diferente de outros animais, e o cachorro é um serzinho extremamente leal, né, cara? A gente sabe disso, mesmo na nossa vida aqui, que não tem tantos desafios como a Naru tem, mas que dirá no caso dela. E aí nós temos a relação da Naru com a família e com a tribo, né? Não aparece aí um pai em nenhum momento, né? A gente tem apenas o cacique lá, assim, né? Um personagem que não tem muito diálogo ali, mas que figura numa posição, assim, de um certo líder ali, já um pouco mais idoso, que não vai para o front, mas que tem o respeito da tribo, acho que toma algumas decisões, né? Nomeia quem é que é o grande caçador. E a gente tem ali o irmão dela, que tá, digamos que muito bem cotado, assim, né? Porque tá na linha de frente dos pequenos exércitos que fazem algumas incursões ali, junto com alguns outros rapazes, né? E a gente já tem no início do filme aquela cena do irmão e da irmã mirando, né, na ave para dar o tiro, né? Que dá uma sensação de que ela hesitou e que ele com muita naturalidade brincou com ela e atirou muito rápido e acertou, e depois ela vai lá e se defende. A gente não entende muito bem o quanto que isso é só uma defesa para não deixar o irmão zombar, ou se ela tinha razão, né, quando ela fala, eu tava esperando ele dar a volta para não precisar ir lá longe buscar ele, né? A gente fica na dúvida ali se ela falou aquilo apenas para, sabe assim, né, não deixar barato o deboche Sim. do irmão, e se ela hesitou mesmo e não estava segura de atirar, ou se de fato ela estava esperando, né? E é muito legal que isso ao longo do filme vai ganhando mais forma, né? Essa questão de tipo, até que ponto ela é hesitante mesmo e ainda é insegura e não tem a habilidade de combate que o irmão tem, e será que ela vai conseguir sobreviver num campo de batalha mesmo? Ou será que de fato ela hesita porque ela raciocina muito mais do que o irmão e tem um ponto forte aí, né? Que ela espera o momento certo, de que ela faz um raciocínio mais complexo, mais completo, leva em consideração outras coisas que às vezes o caçador ali mais hábil não chega a considerar. Eu achei muito legal trazer essa cena e comparar com o que vai acontecer mais pro final do filme. O próprio irmão reconhecendo isso nela, né? Você sempre foi mais inteligente, você sempre teve os melhores planos, o seu plano deu certo pro leão naquele momento, né? Então aí nós temos essa relação da família da Naru e da tribo, né? Não sei se tu quer acrescentar alguma coisa, como é que tu viu essa relação? Não, mas eu acho que é isso aí, cara. Perfeito a forma que tu coloca, porque isso dá um reforço maior ainda pro filme, para além do Predador, né? Isso que torna o filme tão bom também, porque daí ele não foca só naquela caçada do predador, ele vai além, né? Então, aquela espécie de drama, entre aspas, familiar que a gente tem ali, ele não é que, tipo, desvirtua o filme ou deixa o filme mais fraco, pelo contrário, ele fortalece o filme, né? Porque aí tu vai entender que a briga da Naru com o predador, ela vai além da sobrevivência, né, cara? Ela também é uma provação, se a gente for parar pra pensar, que ela tá tentando provar o papel dela pra tribo,
e o irmão dela lá, já no início, né, seguindo meio que a onda da tribo, de que, o que tu quer aqui, tu não é caçador, tu é mulher, não sei o que, aos poucos ele vai tendo que abrir mão. Então lá no final, aquela cena, quando ele fala pra ela, não, tu sempre foi boa desde o início, aquilo ali tem um significado maior, porque desde o início do filme eles já vão explorando o fato dela sempre ser excluída, né, das caçadas por ser mulher. Então, realmente, eu achei que essa relação aí só fortaleceu o filme. Boa, boa. Marcelo, já te devolvendo rapidamente a palavra, eu queria te ouvir um pouquinho falar, até porque eu não sei, assim, como é que tu tá em relação aos demais filmes da franquia, mas eu faz tempo que eu vi, eu não tô com a memória tão fresquinha sobre os outros filmes, principalmente os primeiros filmes lá do início, né? E eu queria te perguntar o que que tu achou da conduta do Predador nesse filme, assim, a forma como ele foi apresentado, as características dele, como que ele agia. Tu achou adequado? Tu achou que teve alguma grande modificação no que a gente foi apresentado anos atrás? Ou tu achou que tá coerente, tá de acordo, o Predador é assim mesmo, gostou, não gostou? Fala um pouquinho um pouquinho pra gente o que que tu achou aí do Predador, né? Do grande aí personagem do filme que a gente já acompanha há um tempo. Cara, eu achei o ponto forte do filme o Predador, cara, né? Eu achei muito, muito bem construído. Ele é fiel demais, cara. Deu pra ver como o Dan Trachtenberg, que é o diretor do filme, como ele se preocupou, cara, em, assim, manter o respeito e o legado dos filmes que vieram antes, né? Porque ali antes tu falou assim, eu vi o Alien vs Predador 1 e 2 e não gostei. Cara, se tu não gostou de Alien vs Predador 1 e 2, tu passa longe do filme Predador Reboot de 2018. Cara, é um absurdo, é quase criminoso que os caras fizeram com o Predador. Eles mudaram completamente a lore do negócio, assim, e refizeram um filme que, sem necessidade alguma, né, cara? Como tu colocou antes, mais pelo interesse capitalista do negócio. E, cara, foi uma piada. Então, esse filme, ele tem uma preocupação em manter o Predador não apenas como aquele caçador, mas tentar entender também o que é aquela caçada, né? Tentar entender quem que é o Predador. Quem viu os anteriores, o 1 e o 2, sobretudo, que são os clássicos, vai ver então como esse Predador, de todos os 7 filmes que tem no Predador agora ao total, é o que mais se aproxima do 1 e do 2. Tá? Porque assim, ele não é um matador sanguinário que sai matando loucamente por aí, né? Antes tu falou, eu acho legal porque tem um clima de terror, né? O Predador, ele pode ser tanto utilizado como um personagem de filme de terror, mas também como um filme de ação. E é isso que eu acho muito legal nele, né, cara? E se a gente for explorar um pouco a lore do Predador, a gente vai ver que ele vem de uma tribo lá, de outras galáxias distantes, né? A tribo dos Yautja. E eu acho que é mais legal ainda, cara, saber que, tipo assim, pra mim, pelo menos, é que os predadores têm um código de conduta, né, cara? Eles não saem por aí simplesmente matando a torta e direito. Não é porque ele é um monstrão aos nossos olhos que ele simplesmente é cruel e sai matando todo mundo. Uma cena que me marcou muito ali, por exemplo, nesse sentido, foi o momento que um lobo tá perseguindo um coelho e o predador sai correndo atrás dele, mas ele nem olha pro coelho, cara. Ele simplesmente pega o lobo, arranca a cabeça dele e utiliza como troféu, né? Porque entre a cultura dos predadores, para quem não sabe, estiver ouvindo aí, eles usam a cabeça do animal que eles matam, da caçada que eles matam, eles utilizam como troféu, né? Então é a cabeça e parte da coluna também, né? Ainda ligada ao crânio, eles utilizam aquilo ali como um troféu, e para eles tem um significado muito forte. Quando um predador vem para a Terra, ele não vem à toa, né? Ele vem para cá para fazer uma provação para o seu povo, ele vem aqui para caçar aqueles que são fortes, aqueles que são ameaçadores. Ele também, assim como a Naru está passando por uma provação, o caçador predador também tá passando por uma aprovação. Só que ele vem para cá para matar aquele que é forte, né? Então, assim, no 2 fica muito claro. Quando um predador lá morre, o outro dá um presente pro cara que venceu. Né, pro ser humano que vence, ele vai lá dar um presente pro cara. Fala, não, tu venceu com honra, toma aqui esse presente. Se o predador ele é pego numa armadilha, ele vê que ele vai morrer e não tem o que fazer, ele se mata. Porque ele não vai viver com aquela desonra. Pro povo dele, ele não pode viver com a desonra de ter sido derrotado numa caçada. Eles não caçam, é contra a regra e a ordem deles caçar criança, caçar mulheres grávidas, né? Eu acho que esse filme ali, aquela cena do lobo, ela parece que não é nada, mas ela mostra muito isso pra nós, né, cara? E inicialmente ele não via também a Naru como uma ameaça, né? Então ele não ia pra cima dela. E isso eu acho que é o que fez com que ele se aproximasse muito
né, dos Predadores do 1 e do 2, e isso fez com que o filme ficasse melhor ainda para mim, que acompanha Predador desde criança, aí, que eu morria de medo dele quando eu era moleque, hoje acompanho porque eu gosto muito, eu revi até o 1, né, antes da gente falar aqui, fazer esse papo sobre o novo Predador, eu revi um, e aí eu pude, né, constatar como ele se parece demais com, de fato, o Predador que viveu 300 anos antes, né, no filme do Predador a Caçada. Então, eu acho que a forma com que ele é retratado também é um mérito muito grande do diretor ali, que teve essa preocupação ao longo do filme, em fazer justiça aos filmes antigos. Cara, tu quer reutilizar um personagem que já é, assim, tem um grande legado, tem um grande respeito no mundo cinematográfico? Utiliza, mas utiliza com respeito. Faz um negócio bem criado, não cria só pelo dinheiro. E eu acho que eles conseguiram fazer isso, sabe? Eles mantiveram o respeito, mantiveram o legado do Predador, então esse também é um dos pontos fortes desse filme para mim. Eu acho que tu também, né, pensou mais por esse lado aí, não sei se tem alguma controvérsia, alguma coisa assim, mas por causa desses pontos todos, eu acho que, no geral, cara, esse filme aí já, pra mim, salta, né, o Predador 1, Predador 2, e esse aí já é meu top 3, assim, dos filmes do Predador. Não, concordo. Essa tua última fala aí acertou em cheio, cara. Acho que não tem muito nem precisar ficar debatendo sobre essa parte aí, porque de fato esse filme, eu acho que ele veio meio que pra nos ajudar um pouquinho a continuar, assim, né, gostando dessa sequência de filmes, porque eu acho que os filmes que vieram no meio tempo aí foram um pouco infelizes, assim, não tiveram um cuidado maior. Destacar alguns pontos que tu falou que eu achei muito legais e que inclusive se conectam um pouquinho com uma outra fala que eu ia trazer agora, que era a questão da aprovação da Naru, né, mas tá tudo conectado. Eu achei muito legal porque nesse filme a gente tem dois pontos, assim, aparecendo na tua fala, que eu acho que pra mim, assim, pegaram de uma maneira muito legal, me fizeram gostar muito do filme. Um deles é isso, né, que a gente tem que os predadores, eles são de uma tribo, então eles têm uma característica similar ao povo que nós vimos nesse filme, né, cara, assim, essa característica de tribo, né, com a caça e com a provação. Então, o Predador sempre teve essa conduta, mas nos outros cenários em que a gente viu ele sendo inserido nos outros filmes, nós vimos o Predador caçando e a caça tentando sobreviver ali, a gente acompanhando do ponto de vista do pessoal sendo caçado, né? Já nesse filme a gente tem um pouco da contrapartida, a gente também tem a nossa tribo aqui sendo vista, né? E essa questão também que, assim como o predador vem para fazer a aprovação dele, vem para fazer a caçada dele e se provar como predador para a sua tribo, como tu falou, a gente também tem isso com o irmão da Naru na tribo, que também tinha a necessidade de fazer isso, no caso era com o leão ou com um urso, eles também falavam que poderia ter sido, né? Tem uma palavra no filme que fica sendo usada para isso, né? Acho que é kutamia, algo assim, né? Kutamia, eu acredito que tem algum significado na língua comanche essa palavra, e seria como se fosse esse ritual, né, tipo, de amadurecimento do caçador, né, o caçador, tipo, passando pela sua maior provação, né, um rito ali, uma passagem, né, em que ele vai para a selva e enfrenta um desafio mortal, mortífero, vence e então é recebido e glorificado pela sua tribo, né? E então eles ficam falando isso pra ela, né? Ah, tu quer que a tua Kutâmia seja assim, tu quer fazer tua Kutâmia, e a mãe diz, tu nem deveria fazer, tu deveria só ficar aqui comigo, né, fazendo o papel que as mulheres fazem na tribo. Então a gente tem todo o tempo isso, e aí tem momento do leão em que ela vai e tal, mas ela já tá enxergando que tem algo muito maior, ela já tá enxergando o predador. E no final do filme, então, a gente tem, né, sem contar todo o final, mas só para conectar com essa fala que a gente tá fazendo, a gente tem que não é só o predador, então, que tá passando pela aprovação dele. A Naru também está passando pela aprovação dela. Então, esse embate dos dois é um embate com o mesmo significado social ali dentro da tribo em que cada um tá inserido, né? E daí até no final do filme aquele respeito um pelo outro ali na batalha final, né, entre os dois. A Naru também até um pouco indignada em alguns momentos por ela não estar sendo o alvo principal dele, né? Ela queria merecer ser a caçada dele. Então esses pontos eu achei muito legais, assim, né? E ela ali realmente provando que de fato ela é muito merecedora, a personagem Naru, do respeito que ela quer conquistar na tribo dela, né? Porque ela foi a que mais teve ali culhão para encarar o predador desde o início. Ela foi a primeira a sacar que tinha ali um ser
estranho, né? O pássaro trovão que ela viu no início do filme lá, que ela fala, né? Porque ela não entende o que é uma nave espacial, então ela vai, claro, associar ali com a cultura dela, né? O pássaro trovão, né? A nave lá no início do filme. E ela é a primeira a sacar, enquanto que os outros nem acreditam muito nela, acham que ela tá inventando historinha, e quando acreditam, querem mais é fugir do predador. Ela, desde o início, quer enfrentar ele, né? Então, esses pontos, assim, do filme, pra mim, tornaram o filme muito legal, muito bonito. Eu adorei, assim, ver. E saber, até aqui um pouco conversando contigo, dessa característica de que a atriz não era uma atriz, assim, experiente, e tendo em vista o que eu enxerguei ali, a entrega que ela nos deu, eu achei maravilhoso, achei muito, muito, muito legal. A gente segue no filme, Marcelo, com o episódio do leão ali, cara. Não sei se tu quer contar um pouquinho, alguma análise sobre esse episódio, o que tu achou daquela parte ali em que eles vão enfrentar o leão ali e ela acaba hesitando ou que ela cai. Como é que é a tua leitura daquela cena? Cara, a leitura daquela minha cena envolve mais o irmão dela do que qualquer outra coisa, porque assim, deu pra notar que, né, a cena ela nasce do momento em que um membro da tribo é atacado por um leão e eles vão, né, por algum animal e eles vão procurar o que que é. E aí eles ficam lá caçando aquele animal e ela nota que existe uma outra coisa além daquele leão ou um urso, né? Ninguém sabe o que é, ninguém acredita nela. Só que quando ela se vê sozinha, basicamente, com aquele leão, ela sobe na árvore, dá para notar que quando ela cai da árvore, né, com o peso do galho rompendo ali, ela consegue cravar a lança no bicho, né? E ela cai e desmaia, daí ela já acorda lá no meio da tribo dela. E o irmão dela volta com a cabeça do leão e eu fiquei, não, peraí, cara, eu acho que ele só trouxe a irmã, depois ele voltou lá, arrancou a cabeça do bicho e disse que ele que fez aquilo ali. Então, eu não sei se tu teve essa percepção que eu tive também, cara, mas eu fiquei muito na dúvida, tá, mas será que ele participou? Aí lá no fim, né, ele volta e fala, não, ele já tava enfraquecido, e eu pensei, cara, enfraquecido, acho que esse bicho já tava até morto já no chão. Ela dá uma hesitada, mas assim, naquele momento que ela tá caindo do galho, dá pra ver que ela consegue acertar ele do lado, assim. E aí aquilo ali ou mata ou realmente deixa o bicho já praticamente inutilizável, assim, né? E o irmão acabou colhendo os louros daquela vitória, acaba se tornando meio que um novo cacique, um novo líder de caçada da tribo ali, né? E é uma injustiça para ela, que naquele momento talvez nem tenha notado ou não desconfiou por fato de ser o irmão, né? Mas ele deixa isso meio claro mais pro final. É uma cena meio controversa. Sim, sim, sim. Acho legal tu falar isso, porque eu também fiquei bem, assim, dividido, né, no meio do filme ali, entre, tá, mas como que eu estou em relação ao irmão dela? A minha dificuldade no meio do filme era, como que eu tô me sentindo em relação ao irmão dela? Às vezes eu gosto dele, porque ele defende ela, parece ser um cara legal, sobretudo em relação aos outros companheiros de caçada, que são hostis, cruéis com ela, né, e o irmão meio que defende ela, se põe na frente dos amigos para defender a irmã, mas também a gente tem esses momentos em que ele censura ela, e esse momento em especial é um momento marcante em que a gente fica com essa sensação meio ruim, né, de que ele leva a glória no final, ele que é glorificado pela tribo no final, e ela fica assistindo aquilo, né, não tendo podido participar daquilo. E eu fiquei muito dividido, assim, nesse momento entre saber, tá, e aí, o irmão dela é um cara trouxão ou é um cara legal? E agora, né? No fim, a minha interpretação era que tanto ele já estava imbuído até como um concorrente dela, digamos assim, nessa pseudo-competição de quem seria reconhecido pela tribo, né? Então, de certa forma, eles estavam um pouco competindo para ver quem seria o maior caçador ali, né? Tem um pouco disso. Não acho que ele tenha trapaceado ela, porque ela desmaiou, então ela estava fora de combate, e bom, ele ajudou ela, salvou. Mas acho que naquele momento fica uma sensação ruim de que ele levou a glória como se ele tivesse sido sozinho, e depois a leitura que eu fiz mais pra frente, daí com mais elementos do filme foi, bom, dada a situação não tinha muito o que fazer, ele preferiu, daí acho que um pouco mais assim, cercado pelas culturas da época, né, Marcelo, assim, uma cultura em que a maioria da tribo não ia receber bem uma notícia dele chegando e dizendo assim, não quero essa glória toda pra mim, a minha irmã me ajudou, eu quero eu e ela junto. Não cabe muito isso naqueles costumes daquela tribo daquela época, então até por uma questão de proteção, assim, poxa, minha irmã ela é uma excelente lutadora, mas ela ainda não tá pronta, ela desmaiou lá, se eu não tivesse lá ela teria morrido, é melhor eu ser agora o cara
e depois, de repente, num outro momento, quem sabe ela até possa me substituir, mas nesse momento acho que é melhor eu ser, até por uma questão de irmãozão mais velho. Então eu fiquei com uma sensação meio assim, tem um pouco da cultura intrínseca, né? Os caras não tem como pensar com a cabeça que a gente tem hoje, né, cara? Então naquela época era uma cultura, né, de posicionamento, a mulher tem outra posição aqui dentro. Acho que o irmão dela até que era bem aberto para ter ela como companheira de caça, mas a maioria do povo ali não, né? Não era. Então acho que teve um pouco isso também, né? E também na hora que ela se desequilibra e cai, né, cara? Eu acho que, na verdade, o desequilíbrio dela não é uma falta de acurácia ali, de habilidade, de destreza, né? Eu acho que ela vê o predador por perto ali, né? Ou ela vê um movimento ali, e aí ela cai, né? Não é um erro dela, tipo assim, ela caiu porque ela não sabe lutar, não é isso, né? E o próprio leão fazendo peso no galho também, né, cara? Quando o galho rompe, daí, tipo, não tem muito o que fazer no negócio, Não, né? não tem. Um cai por cima do outro ali. Mas ainda assim, ela ainda conseguiu dar aquela cravada no lado dele ali, né? Então, sim. Mas realmente, daí ela acaba desmaiando, né? Sim. E aí a gente, então, segue pelo filme, a gente tem cada vez mais o crescimento da característica dela de conhecedora de ervas e procedimentos medicinais, e a gente tem aquela planta laranja, né, que ganha um protagonismo grande no filme, né, aquela planta laranja lá acaba sendo meio que como a semente dos deuses do Dragon Ball, né, assim, ela vai ajudar lá toda hora a galera, né? Assim, acho que da metade do filme pro final, aquela planta laranja lá se torna muito útil, né? Ela vai pra boca de todo mundo lá no final do filme. Mas os conhecimentos medicinais e a inteligência da Naru acabam tendo um papel muito importante da metade pro final do filme, né? A partir do momento que ela ajuda a salvar o cara que eles foram buscar na incursão lá no episódio do leão, também quando ela ajuda o tradutor daquele outro povo lá dos franceses, né? Aquele tradutor que aparentemente parecia querer ajudar ela, e depois ele pede ajuda e ela também usa a erva laranja. Então, os planos que ela faz, por exemplo, para enfrentar o lobo ou para escapar daquele lodo, né, aquela poça de lodo que ela cai, como ela consegue escapar, a inteligência dela ao desenvolver, por exemplo, uma possibilidade nova para o machado, né, porque até o pessoal fala, né, nossa, você colocou uma corda no machado, achando aquilo estranho demais, até um pouco engraçado, né. Então, essa característica de inteligência da Naru, eu gostei muito de ver, e eu acho que tem um pouco assim, Marcelo, aí, uma leitura mais poética que eu adoro fazer, assim, nos filmes, né, tem a questão, assim, de, tipo, a gente tá acostumado a ver um conjunto de características dos caçadores nos filmes masculina. A gente vê os homens na linha de frente. Quando tu bota uma outra alguma variação, uma outra tribo, uma outra pessoa, quando tu muda o cenário, quando tu muda alguma coisa, outros elementos se misturam e a gente tem aí a criatividade surgindo. Então colocou uma mulher lá, a mulher tem uma outra visão, a mulher tem uma visão diferente do homem. E ela começa então a trazer elementos da sua inteligência, da sua vivência, que começam a inovar, né? Tanto no trazer a questão medicinal, que os caçadores homens visivelmente não se preocupam com isso, e pô, para uma galera que vai numa incursão, é importante ter alguém que entenda, né, de habilidades de socorros, né, porque daí tu consegue atender alguém que está ferido durante o combate, não precisa voltar até a tribo para isso, né. E também a inovação que ela traz, tanto para o planejamento de ataque, não é aquela coisa tão abrupta, tão ofensiva, né, como, por exemplo, eles queriam fazer com o leão aquela hora, e também a questão ali da evolução que ela faz, colocando a corda no machado para fazer meio que tipo um bumerangue ali, né? Não é bem isso, mas eu não sei dizer que tipo de arma que é aquilo, se tem um nome especial, parece, me lembra até um pouquinho o golpe do Scorpion do Mortal Kombat. Mas verdade, enfim, o que tu achou aí dessa característica que a Naru trouxe pro filme como uma caçadora mulher que, na minha opinião, é upada, né? Tá com upgrades aí no combate. Tá com upgrades no combate, eu acho que tu colocou de forma perfeita tudo ali, o fato dela trazer uma visão de combate completamente diferente dos homens. Eu acho que é o ponto mais também, assim, controverso do filme para muita gente. Geralmente quando eu termino de assistir o filme eu vou procurar depois comentários pela internet aí das pessoas, e uma coisa que não foi surpresa para mim, né, já esperava,
foi a quantidade enorme de homens criticando, falando, a mulher não fazia isso, mulher não participava disso, mulher o papel da mulher era outro. Bom, de fato, realmente o papel da mulher era outro, mas assim, os próprios comanches que participaram da produção do filme, né, falam que na cultura deles, assim, não é, né, a coisa mais comum do mundo, mas que existia muito, inclusive, mulheres e eram respeitadas, né? É uma cultura masculina, é uma cultura paternalista, né? Não é uma cultura feminina de fato, mas a mulher que se encaixava nessa cultura masculina ali de caça e tudo mais, ela poderia ser aceita. Por que não? Entende? Então, acontecia em uns momentos. E eu acho que pro filme isso encaixou muito bem, porque é bem aquilo que tu coloca. Daí já conectando com a tua fala, que é o fato dela vir com uma visão já... Os caras ali com aquela... Não, jura que eles iam usar aquela plantinha laranja, né? Que é o paracetamol deles, eles iam usar aquilo ali para outras coisas. Claro que não, velho. Tipo, ela já tava ligada, porque ela já tinha um conhecimento em outras áreas, que aquilo ali acabou tornando ela, né? Acaba tornando ela uma baita de uma caçadora. Óbvio que mostra como houve uma certa... os homens não aceitaram aquela ideia muito bem, né? Uma mulher caçando aqui, mas no fim isso acaba só somando, né, para o grupo, para a qualidade do grupo ali dos caçadores. Mas assim, para quem assistiu já era meio esperado que eu fosse ocorrer essas críticas de porque é mulher não fazia isso. Cara, comum não é, mas existia de fato. Existem vários estudos espalhados pela internet, estudos bem antigos, inclusive, tá? Já dizendo que sim, dentro das sociedades comanches, não só dos comanches, mas os apaches, os sioux, as mulheres, obviamente, elas têm um outro papel mais voltado para medicina, voltado para a criação de animais, para agricultura, mas era também, né, possível ver mulheres atuando na caça, e aí sendo respeitadas como caçadoras, não vistos como outsiders ali no meio perdido, né? Que eu acho que é o caso da Naru. Então, é um ponto controverso, mas que sim, ele realmente existiu, era possível isso existir, não é uma coisa que foi criada na cabeça de quem criou o filme, né? É possível. Então, historicamente, isso eu achei bem interessante de ser abordado também, cara. Boa, boa, boa. Eu tenho que me cuidar com o que eu vou falar, que eu fico muito de cara com essas coisas aí, né? Tipo, tá de cara que a mulher lá tá no combate, mas não tá de cara que tem um alienígena lá, né? Ficando invisível, né? Ah, para, meu, é uma ficção. Então pode ser que a ficção também tenha incluído criar também ficticiamente que tivemos uma guerreira que foi lá e defendeu a tribo. Por que não? Se a gente pode criar um alienígena que fica invisível, por que a gente não pode criar uma história de uma mulher que teve força para defender o seu povo, né? E como tu mesmo disse, não é uma criação também absoluta do zero, não, porque tivemos alguns exemplos. Basta então a gente ter tido um exemplo, né, Marcelo, para o filme estar se inspirando nesse exemplo e contando essa história. E não foi um só. Eu concordo, porque é aquilo, né, cara? Assim, da forma que eu vejo, cara, parece que as pessoas só cobram realidade, realismo histórico das coisas quando algo lhe incomoda. Tipo assim, pô, não tem problema chegar um alienígena ali matando todo mundo, mas tem problema ser uma mulher. Ah, por favor, cara, sabe? É o tipo de coisa que é por conveniência, é seletivo, sabe? Então. Exatamente. Mas é isso, se a gente for entrar nesse papo aí, né, a gente fica nervoso, né, cara? Exatamente. Bom, vamos então avançando mais pro final do filme. A gente tem no final do filme ali uma sequência de aventuras que ela vai passando, a Naru com o seu cachorro, né? Ela é aprisionada pelos franceses, aí escapa por um triz ali com o predador também pelos arredores. Depois tem um momento, não sei se depois ou antes, que ela cai naquele lodo, que ela quase morre ali naquele lodo, que ela não consegue sair. A gente também tem o embate dela com o urso também quase vence ela, né? E o predador acaba meio que salvando ela sem querer. Aí, nessa cena aí do urso contra ela, é quase um remake aí, né, Marcelo, da cena inicial que tu falou tantas vezes do lobo contra o coelho, né? O predador foi no lobo e não foi no coelho, e nessa cena o predador foi no urso e não foi nela, né? E aí ela pôde, na verdade, entender melhor como ele funciona e tal. Também ela já tinha visto ali o lance das três luzinhas ali, né? A marcação dos 3 lasers. Ela consegue ajudar um dos colegas de tribo dela no momento que ele ia tomar, né, um golpe, depois acaba não conseguindo. E ela vai, então, aprendendo sobre o seu adversário, né? Sobre a questão de que ele usa aquele laser que ele vai disparar, a questão de que ele, de alguma forma, não consegue encontrar quando a pessoa está sob o efeito da erva laranja, aquela, né? E também a questão de que ele vai sempre no que parece mais ameaçador para ele ali, né?
E aí vamos então pro final do filme, quando a gente começa então a ter o embate final, e eu queria destacar então essa questão aí da termovisão do Predador, que é um clássico, né? Isso aí eu acho que é o que não dá para mexer, assim, e todos os filmes acho que respeitam isso, não tem como não ser, né, cara? Assim, isso é uma coisa muito legal que os primeiros filmes clássicos trouxeram, né? É Da a marca termovisão. dele, né? É a marca dele ali, né? Dele conseguir enxergar a assinatura de calor, e aí não interessa muito se tem uma parede, uma árvore na frente, se a pessoa está escondida atrás de um mato, ele vai reconhecer ali pela assinatura de calor. Mas a gente tem essa erva que baixa a temperatura a ponto de deixar a pessoa morrendo de frio, e aí com isso ele acaba não captando. E é aí que a gente tem um nivelamento aí, né, para que possa rolar um combate um pouco mais assim nivelado, né? Acabei me repetindo aqui, mas acho que o pessoal entendeu, né? Senão ficava muito difícil, não tinha como se esconder dele. Mas aí como é que tu vê esse embate aí, Marcelo? Eu te confesso, cara, que eu fiquei um pouco assim com uma sensação meio estranha, mas talvez aí tu me convença rapidamente que eu não tô errado em pensar assim. Eu achei um pouco estranho que o Predador, ele parece que se ele não tem a leitura do calor, ele perde muito, assim, a capacidade dele de localização dos inimigos, né? Tipo, parece que esse é o único localizador, ele fica quase meio cego, assim, né? Tipo, não temos uma audição acurada, não temos uma visão muito boa, né? Porque quando ela consegue sumir com o localizador de calor, ele fica até meio bobo, assim, não consegue enxergar muito bem, não sei, eu fiquei com uma sensação um pouco ruim nessa parte, assim, de que não deveria ser bem assim, mas o que tu acha? Qual é a tua visão? Não, eu concordo, porque aquilo ali, sendo ele um caçador de uma tribo de caçadores, aquilo ali deveria servir apenas para somar, né, cara? E não aquilo ali gerar dependência, né? Então, o que aparenta, e isso é uma coisa que incomoda, é que sem aquela máscara, ele é nerfado de tal forma que ele perde metade da ameaça dele, vamos colocar dessa forma, né? Então, eu concordo, eu também fiquei pensativo. A termovisão é uma marca dele, né, cara? Tem que estar ali, é uma coisa que tá desde o primeiro filme, assim, é o ponto forte também da caçada, mas essa dependência que ele tem dessa visão da máscara e tudo mais, realmente, então coloca, de certa forma, em um ponto central aí e fala, tá, mas sem esses aparatos, sem essa alta tecnologia aí, até que ponto ele é um bom caçador? Né? Porque apesar da gente estar falando em 1719, a cultura dele já tem uma tecnologia muito avançada, né, cara? Muito, claro que não é que nem os predadores ali de 1987 e tudo mais, mas assim, tem uma tecnologia muito avançada já. Então, eu concordo contigo, isso incomoda um pouco, de certa forma, mas a forma com que a Naru utiliza para combater ele, utilizando os aparatos dele contra ele, eu acho genial, assim. Inclusive tem uma cena ali, cara, que reforça ainda mais a representatividade dentro dessa cena final, quando ele tá no lodo já, tem um momento que ela dá um assobio, né? Que ela prende aquele francês lá, ela dá um assobio meio que chamando ele, né? Não sei se tu lembra daquela cena ali, daquele momento ali que ela dá uma assobiada. Eles não explicam, mas aquilo ali, pra quem tem descendência nativa comanche, os caras enlouqueceram com aquilo ali, cara. Porque na cultura Comanche, e depois eu vi a atriz mesmo falando, né, numa entrevista sobre, ela disse que na cultura Comanche, assobiar de noite é proibido. Eles não podem fazer isso. Porque assobiar de noite chama espíritos. Né? Então, na cultura deles, fazer legal. isso de noite é para chamar espíritos. Então, ela fala ali. E eu gostei de fazer isso sem explicar pro povo que não é Comanche, porque é uma coisa que deixa mais aprofundada a relação do filme com a cultura deles, porque só eles vão entender. Boa. E mostra que ela tá disposta a tudo, né? Não, eu tô aqui para vencer ele, então eu vou chamar até espírito se for necessário, né? Então que ela dá aquela suviada, legal, né? E aí a forma com que ela utiliza, então, o conhecimento dela para conseguir, né, utilizar a própria tecnologia dele contra ele, eu acho que foi um fim muito legal, cara. Sim, eu fiquei contente com a forma com que ele foi destruído por ela, assim. Sim. Uma coisa que eu acho legal é isso, assim, agora vou entrar um pouquinho no final da tua fala, que é como que ela enfrenta ele, né? Porque a gente tem sempre aquela coisa dos filmes que na primeira metade do filme a gente tem sempre uma ameaça, né? Geralmente personificada por algum vilão que é muito poderoso, muito poderosa, ninguém pode com ele trucida inimigos fortíssimos em questão de segundos.
e no final do filme a gente tem um enfrentamento de um herói, de um personagem principal, que não é lá essas coisas, como vários outros que foram derrotados pelo vilão ao longo do filme, e esse herói consegue vencer esse vilão que era tão ameaçador no início do filme, né? Então a gente tem muito isso em vários filmes, né? Poxa, dá pra fazer uma lista gigantesca, né? Mas nesse filme eu acho que isso não ficou incoerente não, Marcelo, como tu mesmo trouxe agora, né? Primeiro que a Naru sempre foi uma caçadora, uma ótima caçadora, se dedicou muito a isso, então ela não é uma pessoa qualquer que ao longo do filme ganhou um arco e flecha, ou ganhou um superpoder e já saiu manipulando ele, que nem vários filmes de origem, até mesmo os da Marvel, eu, Marvete, que defendo tanto, mas eu entendo e reconheço isso, né, que tem esse lance assim, da pessoa não só ganhar o poder ou ganhar uma arma ou ganhar um traje, mas também já ganha as habilidades de combate, né, cara? E já sai se desviando e lutando e fazendo movimentos que às vezes um faixa preta de karatê levou 10 anos para desenvolver aquela movimentação, né? Então, é diferente. Nesse caso, a Naru, ela não só já desenvolve as habilidades de luta e de sobrevivência naturalmente por toda a história dela, que o filme nos conta brevemente, mas o suficiente, como também ela usa da experiência dela, né? Tipo assim, ela traçou o plano que envolvesse o lodo, porque ela entendeu, pô, aqui eu tenho uma boa oportunidade, né? Ele não vai conhecer o cenário, como o local como eu conheço, né? O terreno. E também usou o cachorro, usou o assobio, a medicina, né, que a gente já está falando ali, a questão do conhecimento da erva laranja. Então ela vai juntando a experiência que ela tem, que foi bem contada ao longo do filme. Não tem nada de mágico, de acaso ali, foi tudo muito coerente. Então eu achei que a batalha ficou bem coerente. Também ela já pega um predador um pouco enfraquecido, um predador que já sofreu alguns golpes, sobretudo do irmão. O irmão conseguiu bater bastante nele, né? E até a gente pode aí, Marcelo, mais uma vez fazer uma leitura poética, eu e tu, cara, que assim como o leão que o irmão dela matou, ele matou enfraquecido porque ela ajudou, o predador também, ela teve mérito assim de 80%, 70%, mas o irmão deu uma boa ajuda, enfraqueceu, e aí falou, bom, esse é o teu agora, né? Esse é o teu Kutamiya, agora é tu que vai vencer ele. De fato, tu é tão grande quanto tu sempre te enxergou ser, né? E agora tu vai poder provar isso pra tribo. Eu é que não vou poder estar aqui junto pra olhar, pra assistir isso, mas eu tô orgulhoso de ti. Eu faço aí esse exagero aí do que foi apresentado no filme, mas eu acho que tem coerência, né, cara? Não, mano, não é nem exagero, cara, porque se a gente for parar pra pensar, um pouco antes dele morrer, ele atravessa o peito do predador com uma lança, ainda consegue dar uma flechada nas costas dele, e antes de morrer ainda pega o crânio daquele lobo e enfia na coxa dele, sabe? Ou seja, realmente facilitou, não vence a luta, mas assim, dá uma ajudada, da mesma forma que ele ajuda, que ela ajuda lá contra o tigre, né, contra o leão lá. Então, realmente dá pra fazer essa conexão, eu não tinha parado pra pensar nisso, mas faz todo sentido, cara, faz todo sentido. Legal. Então é isso, né? O filme encerra com ela trazendo a cabeça dele, né? Pra se provar pra tribo. Ela finaliza o Kutamiya dela, ela é recebida e glorificada pela tribo. Ela tem o momento pelo qual ela sempre almejou, aquilo que se tornou um objetivo de vida dela. É legal ver esse final, então ela mostrando que tanto ela estava certa sobre a existência de um ser estranho, quanto sobre a necessidade de enfrentar esse ser, e também sobre quanto ela era digna da confiança, né, e do crédito de todos, que ela poderia ser sim uma excelente combatente, uma caçadora, defender a sua tribo. Então ela retorna ali com a cabeça do predador. Mais um momento também daquela leitura bonita que eu e o Marcelo estamos fazendo aqui, né, sobre a cultura do predador, que é de vencer o grande inimigo e trazer a cabeça dele junto consigo. Ela também faz isso, e faz muito mais sentido ela fazer isso do que qualquer outro personagem dos outros filmes, porque ela também, na tribo dela, tem a característica similar ao do predador, né, dessa aprovação de vencer um inimigo. E fechamos esse filme que teve todo esse cenário com trilha sonora, fotografia, né, com um cuidado legal, com respeito ao momento histórico, às características históricas, ao local e principalmente à tribo. E aí eu queria te perguntar, Marcelo, consegue passar pra gente aí a tua nota sobre esse filme? Já pensou sobre isso? O que tu tem a dizer?
Cara, eu tava conversando com o Leandro antes sobre. A minha nota, eu tava conversando, não consegui fechar exatamente, mas eu ficou entre 7,5, 7,7. Eu acho que um 7,7 faz jus ao filme, é uma boa nota para um filme muito legal, me divertiu bastante. Achei que em alguns momentos o CG ele não tava lá muito legal como poderia estar. Mas no geral as cenas de ação, e não só de ação, mas a forma com que as tribos Comanche são representadas, eu acho que, pá, todo mundo que descende de Comanche assistiu saiu muito feliz. Quem não tem nada que ver com a cultura ficou contente com o figurino, com o. Pô, ó, aquele predador, cara, 2 metros de altura ali, sabe? Eu acho que ele ficou bem construído ali, o figurino dele. Os indígenas, né, os nativos também ficaram muito bem construídos. As poucas falas que tinham, elas eram marcantes. Eu acho que o filme ele fez jus ao que a marca carrega, ao que esse nome carrega, né, cara? Então, 7-7 aí tá ótimo. E a tua? Boa, cara, boa. Eu gostei muito do filme por tudo que a gente apresentou aqui. Eu sinto que ainda faltou alguma coisa, pra mim não é muito claro o que, né? O filme ele foi um pouco rápido, né? Terminou em 1h30, isso não necessariamente é um problema, mas eu senti que poderíamos ter um pouco mais de filme, assim, que a gente poderia ter um pouco mais de desenvolvimento inicial do Predador. Eu acho que o filme, gostei muito de ver o foco na personagem Naru e na tribo, mas se o filme se chama Predador, eu queria ter visto um pouco mais também da chegada do Predador, do Predador vindo para cá, de repente alguma relação com a tribo, né? Eu queria ter visto um pouco mais a história também pelo ponto de vista do Predador. Acabou que eu vi somente a história praticamente do ponto de vista da Naru, assim, né? Então eu senti um pouco de falta nisso, mas talvez seja um capricho meu e não precise disso pro filme. Mas aí isso acaba para mim pesando um pouquinho para não ter uma nota altíssima. Mas eu adorei o filme por tudo que a gente apresentou. A nota que eu pensei para esse filme foi 7,5, tá? E, né, tá bem próxima aí do que tu pensou também. Isso me aliviou um pouco aí. Não tá tão viajado aí o meu pensamento. Não. Mas eu acho que 7,5 tá uma nota coerente aí dentro do que eu tinha apresentado mais recentemente. Se encaminhando para o final, queria só deixar um abraço aqui para o nosso colega o Leandro, né, que não pôde estar presente aqui com a gente hoje, que estava com a voz bem ruim ali, né, uma pena, mas também viu o filme, depois vai fazer contribuições também nas redes. Inclusive deixou a nota dele, né? Ele pediu pra gente trazer a nota dele, ele não pôde participar, mas deixou a nota, que é 7,2. Então se a gente for ver, as notas estão tudo meio que junto, assim, né? Não tem muita diferença, não. Exatamente. E o Leandro mandou pra gente também uma curiosidade, né, Marcelo, sobre a arma que o francês, aquela hora o tradutor, ensina a Naru a usar, né? A arma que aparece no filme, ela também apareceu, essa arma, no filme Predador 2, né? Que é a pistola de pederneira, né? Que a Naru, ela rouba ali, ela ganha, né, no caso ali, né, do tradutor aquele, ela tem a mesma inscrição nela, a mesma coisa escrita nela ali, que é Rafael, com PH, Aldolini, né, com o ano de 1715, né, numa inscrição, né, numa plaquinha dourada naquela arma ali, né, e essa arma ela aparece também no filme Predador 2, o filme estrelado pelo Danny Glover, né? E a história dessa arma ela acaba aparecendo contada um pouco mais detalhadamente em quadrinhos, né? Nesses quadrinhos foi revelado que o Rafael Adolini seria um capitão que presenteou um predador com uma pistola como último suspiro dele, né? Dizendo para o predador pegue, né, que é essa mesma fala que a gente tem ali também, né, nas outras aparições da pistola, tanto no Predador 2 quanto agora, né, o francês ali entregando para Naru. Então a gente tem aí esse que possivelmente seja o maior easter egg aí, né, a maior referência, a maior brincadeira aí, né, ou não sei se é maior, mas pelo menos uma grande brincadeira que a gente tem aí conectando os filmes, né, essa pistola aí que vai existindo em muitos momentos aí da história que a gente acompanha do Predador. Isso, assim, eu diria que tem easter eggs espalhados pelo filme, obviamente. Tem uma fala, inclusive, que é copiada do Arnold Schwarzenegger lá no Predador 1, que é quando ela e o irmão dela estão amarrados numa árvore, e ela olha pra ele e fala, mas será que dá pra matar esse bicho? Ele olha pra ela e fala assim, se ele sangra, ele morre. Isso é uma fala do Arnold Schwarzenegger no Predador 1, mas é isso, é uma fala, né? É um easter eggzinho. Agora, lá quando aparece a arma, aí é uma conexão física, né? Tu tá vendo aquela arma, e se o Danny Glover recebe essa arma de presente depois, lá também no final do 2, tu fica te questionando assim, tá, então quer dizer que o final da Naru
no fim das contas não foi lá um final muito bom, né, cara? Se ela acaba perdendo aquela arma depois para outro predador, significa que a tribo não teve possivelmente se encontrou de novo com predadores, né, talvez, e 300 anos depois essa arma foi acabar caindo nas mãos do Danny Glover, fazendo essa conexão do Prey com o Predador 2, que legal demais. Muito massa, muito massa. Então tá, a gente tá agora já na reta final desse programa, a gente chega no momento de mandar os nossos queridos abraços a quem tá com a gente, né? Eu vou pegar aqui a listinha de abraços para mandar, que o Leandro deixou separado aqui pra gente, que o Leandro que sempre organiza, né, essa lista de abraços aqui. A gente mandou um abraço especial então para Wesley Almeida, para Aigo Lima, Cauê Baggio, Leopoldo, Lucas Lima, João Pimentel, Lucas Araújo, Eber Ferreira, Raquel Martins, Matheus Francisco, Alan Roberto, Vivers _Vô, Arthur Reis e Eixilia Vieira. E eu deixo mais um abraço também aqui para Camila Firmino, que estava de aniversário agora há pouco, a gente mandou cada um de nós um abraço para ela no direct. Para o Eric Carillo, professor de matemática do Elite pré-vestibular do Rio de Janeiro, meu colega, meu amigo, disse que está sempre ouvindo aqui a gente. Fiquei de mandar um abraço para ele, grande abraço, Eric. Para o Michel Arouca, do Série Maníacos, que nos parabenizou recentemente pelo nosso 100º podcast. Para a Trícia, do Coquetel Cultura Pop, também, que parabenizou a gente, mandou pergunta, está sempre trocando aí com a gente. Mas é isso, né? Já mandei abraço demais aí, não sei se tu quer incluir algum abraço aí, Marcelo, ou então, se não, considerações finais aí, a tua despedida, o teu tchau aí para esse episódio. Né, que isso, foi abraço demais já, velho. Um grande abraço para todo mundo aí que tá acompanhando. Valeu pelo apoio de sempre. Tem muita coisa ainda para vir pela frente aí, tem muita série, tem muito filme para ser lançado, nós vamos comentar tudo. Em seguida já tem Sandman de novo, né? Os outros 7 episódios que faltaram, House of the Dragon, Groot, os jogos, né? Em seguida sai mais jogos pra gente acompanhar também, né? Pra fazer live na Twitch e tudo mais. Então, cara, segue a gente aí no Instagram, Nerdversocast, segue também no YouTube, Nerdversocast, segue também na Twitch, Nerdversocast. E é isso aí, valeu pelo apoio de sempre. Semana que vem estamos aí de novo com mais uns podcasts. Valeu, Diegueira, pelo... Isso aí, valeu, Marcelo, obrigado mais uma vez, é isso aí. Marcelo, deu o recado, sigam a gente, acompanhem, e até o próximo podcast com muita coisa que vem pela frente por aí. Valeu, galera, tchau, tchau, até a próxima.